Bom dia, eu quero saudar a todos na graça, na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o primeiro domingo do ano de 2021 e nós pedimos a Deus para que seja melhor do que todo esse sofrimento que nós passamos em 2020. Que tenhamos logo a vacina para essa pandemia e que possamos voltar a vivermos juntos, né? Partilharmos juntos, né? Congregar, abraçar os amigos, abraçar os filhos, os netos. Que Deus nos abençoe nesse novo ano e a cada um de nós Deus dê aquilo que nós precisamos. Que nada falte nas nossas casas, que aqueles que estão precisando de emprego encontrem o seu trabalho para o seu sustento, e que a mão do Senhor esteja em especial sobre aquelas pessoas que estão doentes, né, por conta dessa pandemia do coronavírus. Esse primeiro domingo nós celebramos, né, ou rememoramos, né, a festa chamada da Epifania do Senhor. A palavra Epifania, de acordo com o dicionário da CPAD, significa manifestação da divindade, referência ao aparecimento de Cristo para executar o plano redentivo de Deus em sua primeira vinda. Sua segunda vinda é assim também, cognominada. Então, Epifania é a manifestação de Deus aos homens. E nesse primeiro domingo, nós vamos falar sobre essa manifestação que a igreja celebra no dia 6 de janeiro, que é a visita dos magos ao menino Jesus. O texto se encontra no Evangelho narrado por Mateus, no capítulo 2, que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com este Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-as a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando eu tiver encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por devida advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Que Deus acrescente aos nossos corações a porção da sua palavra. Quem eram esses homens, esses magos? De acordo com alguns estudiosos que eu andei pesquisando, os magos estavam profundamente interessados na religião, eles eram homens religiosos, e em vários campos do interesse humano relacionado com elas, inclusive o estudo das estrelas e suas supostas influências sobre os eventos humanos, uma coisa que até hoje
estuda-se, né, qual é a influência das estrelas. Nós sabemos que a Lua tem algumas influências, especialmente das marés, mas qual é a influência que tem os astros na vida do ser humano? Geralmente, esses homens criam em um só Deus. E no dever do homem de praticar o bem e de evitar o mal, na necessidade da oração e na nobreza do trabalho, especialmente a agricultura, que era a atividade mais comum da época, naturalmente. Escritores antigos, como Clemente de Alexandria, Diodoro de Tarso, Crisóstomo, Cirilo de Alexandria e outros, concordam que os magos vieram da Pérsia. Orígenes acreditava que esses magos vinham da Caldeia e eram considerados homens sábios. Eles eram movidos pela sua sabedoria. Sabemos muito pouco a respeito dos magos. Todavia, pela descrição de suas ações, sabemos que eram merecedores do qualitativo de sábios. A melhor direção a seguir é a do texto e reconhecermos que esses magos vieram do Oriente. Não é isso que fala? Eis que uns magos vieram do Oriente. E com toda a probabilidade de uma das duas áreas que nós citamos, ou da Pérsia ou da Caldeia, onde ficava a Babilônia. O fato de terem trazido 3 presentes tem suscitado a teoria de que havia 3 homens. Isso é possível, né? Mas não existe base bíblica para afirmarmos isso. Mas é possível que tenham sido 3 homens. E diz o salmista, os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, está no Salmo 72, versículo 10. E em Isaías diz que, e os gentios caminharão a sua lei, e os reis ao resplendor que te nasceu. Por causa dessas afirmações, desse texto, né, dizem que esses homens eram reis. Mas também não há nenhuma comprovação de que eles, de fato, eram reis. Há aqui uma adequação do fato às profecias e às escrituras do Velho Testamento. Também não há fundamento bíblico para se darem nomes, né? A igreja romana os chama de Melquior, Baltazar e Gaspar, né? E dizem que Santa Helena, salvo engano, a esposa do imperador Constantino, teria trazido os ossos desses homens, né, e sepultado na igreja de Santa Sofia, que fica em Constantinopla. Na verdade, isso tudo são especulações. Não há nenhuma fundamentação bíblica para essa crença, né? E eles chegaram lá, em Jerusalém, esses homens, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Que estrela era essa? Há muitas conjecturas, mas nenhuma se sustenta. Há um exame mais aprofundado. Ninguém sabe como eles fizeram a ligação daquela estrela, já que eles eram observadores dos astros, né, com o nascimento de Jesus. Basta nos dizer que a sabedoria de Deus são evidentes pelo fato de que ele falou a esses estudiosos das estrelas numa linguagem que eles podiam entender, ou seja, a de uma estrela. Deus usou aquilo que eles estudavam e que eles conheciam bem, né, para falar com eles. Olha, aquela estrela é especial, é diferente das outras. O nascimento de Jesus foi anunciado aos gentios mediante o aparecimento de uma estrela singular, diferente das outras. Nas escrituras, a estrela é o sinal do grande rei. E foi assim que os magos interpretaram: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? A história de Mateus é muito bela e instrutiva, de fato. Tudo é deixado fora do quadro a fim de que toda a ênfase seja calcada naquilo que é mais importante. Viemos adorar.
Não se nos dá uma descrição detalhada da estrela. Não se nos diz quantos magos eram, como estavam vestidos, como morreram, onde foram sepultados. Tudo isso e muito mais foi intencionalmente deixado envolto em sombras, a fim de que, contra esse fundo escuro, a luz pudesse brilhar com maior resplendor. Esses magos, quem quer que tenham sido, de onde quer que tenham vindo, vieram para adorar. É nisso que nós temos que nos fixar. Vieram para adorar. A todos os que leem ou ouvem a história, Mateus está dizendo que eles devem fazer o mesmo. Ou seja, Mateus está nos dizendo que a gente deve adorar um Senhor. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele diz que nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Esse Herodes era extremamente cruel, muito cruel, capaz de assassinar seus próprios filhos, além de sua sogra e da sua esposa, somente por imaginar que eles tomariam o seu trono, o seu reinado. Para um homem assim, essa notícia do nascimento do rei dos judeus é extremamente perturbadora. A cidade de Jerusalém, que conhecia as crueldades de Herodes, também ficou alarmada, pois sabiam do que aquele homem era capaz de fazer. Sabia que não havia limite para sua ira e sede de vingança. Todos se assustaram ante o prenúncio de novas atrocidades que se lhes deparavam. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, Herodes mandou chamar todo mundo. Não deixou ninguém de fora. Eles falam que ele chamou todos os príncipes, sacerdotes, ele chamou, o pessoal todo do Sinédrio. Perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Visto que Herodes, vivendo, dizem que a esperança de livramento por meio da vinda e obra de um Messias prometido estava nos corações e lábios de muitos, ele compreendeu que o rei dos judeus e o Messias eram uma e a mesma pessoa. Mesmo alarmado, Herodes sabia que não devia fazer nada contra os magos, porque isso tiraria a possibilidade dele descobrir onde é que o menino estava. Convoca então os principais sacerdotes e escribas do povo. Convoca o Sinédrio, todas as autoridades judaicas de então. Esses deveriam saber pelos oráculos, onde deveria nascer o Cristo, o Messias, o enviado. Então ele convoca todo mundo. E eles disseram, à sua pergunta, onde havia de nascer o Cristo, eles disseram, em Belém da Judéia. Porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Essas palavras são tomadas do texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. A profecia lá no profeta Malaquias. Eles conheciam as profecias, então disseram para Herodes, pelas profecias é aqui em Belém que deve nascer. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu, perguntou exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes apareceu. Nessa reunião secreta, para evitar alarde, Herodes ocultou suas verdadeiras intenções. Ele não lhes perguntou que idade pensais ter a criança agora. E sim, quando a estrela apareceu pela primeira vez. Para o benefício dos magos, ele simulou um profundo interesse em sua especialidade, as estrelas. Ele mencionou as estrelas. Ele sabia que os magos era um observador das estrelas. Enquanto seu real interesse estava na criança, quem queria destruir. Naturalmente,
Quanto mais ele pudesse saber acerca do seu potencial competidor, ora, uma criança, tal como ele o via, mais fácil seria identificá-lo. Ah, tá, vamos acabar logo com isso, acaba com o mal, cortar o mal. E Mateus continua, enviando-os a Belém, decide perguntar diligentemente, faz uma pesquisa lá, pelo menino, e quando o achardes, participar, para que também eu vá e o adore. O rei agora envia os magos a Belém com seus detetives, né? Privativos, ordenando-lhes encontrar e identificar a criança. E lhe informar, acrescentando com astúcia diabólica, que era característica dele, para que eu também possa ir adorar. E tendo eles ouvido o rei, partiram, eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles. É interessante essa coisa, né? A estrela ia diante deles. A gente não sabe se quando eles entraram em Jerusalém, eles deixaram de ver a estrela, e de repente, quando saíram de Jerusalém, quem disse para ele que a criança tinha nascido, ia nascer em Belém, foi o Herodes. Né? Quem disse para ele, olha, a criança nasceu em Belém, é ali, tá? Foi o próprio Herodes. Mas é interessante que quando eles vão para Belém, né? A estrela vai diante deles. E ela se deteve sobre o lugar onde estava o menino. O texto fala, ela se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Nós vamos entender por que eu estou comentando isso. E vendo eles, a estrela, regozijaram-se muito com alegria, entrando na casa. Guarde bem isso, eles entraram na casa. Acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Adoraram o menino. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Sentiram alegria, por causa da certeza de haverem achado o rei que eles estavam procurando. Não pode existir verdadeira alegria sem que se saiba onde se encontra o Salvador. E entrando na casa, apesar de serem representados no presépio, de pé ou de joelhos, na companhia de pastores no estábulo, isso não está certo. Né? Se os magos do Oriente, com seus preciosos presentes, chegaram dentro desse período de 40 dias da purificação de Maria, que nós vimos a semana passada, a oferta de Maria provavelmente teria sido algo melhor do que um par de rolas e 2 bombins. Né? Porque os presentes foram ricos. É evidente que José e sua família já tinham deixado o estábulo, e talvez logo depois do nascimento da criança, e certamente antes da chegada dos magos. Agora não estão mais no estábulo, eles estão numa casa. Uma outra observação que se deve ter é a seguinte: note-se que sempre que a mãe e a criança são mencionadas juntas, está nos versículos 11, 13, 14, 21 do texto que estamos lendo, a criança é sempre mencionada primeiro. É sobre a criancinha que se concentra o interesse principal. Então a criança é sempre mencionada primeiro. Tá? Nem poderia ser diferente. Porquanto foi nesse pequenino menino que Deus se encarnou. Charles Wesley escreve: velado em carne se vê a divindade, salve a deidade encarnada. O texto deixa bem claro que os magos o adoraram o menino. Prostraram-se diante do menino. Nesse menino, eles, de certo modo, veem a Deus e o adoram. Nada havia de especial naquela criança que sugerisse reivindicações reais. Os magos, porém, estavam andando pela fé e não por aquilo que eles viam. E abrindo seus tesouros, continuou Mateus, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. O propósito deles é o de honrar a criança. Não é? Alguns estudiosos dizem que
Foi com esses presentes que os magos trouxeram que José e Maria custearam a viagem deles para o Egito e a sua estadia lá, durante o tempo em que eles ficaram lá até que Deus os mandasse de volta. Faz muito sentido, né? Até porque nós vimos na semana passada que José e Maria eram pobres, né? E como é que eles iam viajar até o Egito sem dinheiro? Muito provavelmente Deus providenciou esses presentes trazidos pelos magos, com os quais eles custearam a sua viagem até o Egito para fugir da ira de Herodes, que matou as crianças, né? Que nós já conhecemos a história. Então eles ofertaram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro, em todo o Antigo Testamento, o ouro sugere realeza. O menino era o rei dos reis, o senhor dos senhores. Incenso. O incenso está sempre relacionado com o serviço prestado a Jeová. Juntamente com o perfume aromático em geral, sugere imediatamente Deus. Então o menino era Deus em quem habita a plenitude e a divindade. A mirra. A mirra é mencionada no Antigo Testamento em relação ao serviço a Jeová. Ela entra na composição do óleo da unção. Mirra oferecida para aquele que de fato é também homem, destinado à morte, e isso com base em sua própria decisão. Jesus escolheu vir e morrer por todos nós. Orígenes tinha razão em afirmar: ouro para um rei, mirra para um mortal e incenso para Deus. Temos nessa narrativa de Mateus uma ilustração de genuínos doadores. Eles não hesitaram em empreender uma longa e árdua viagem, provavelmente mais de 1000 milhas, para render homenagem a quem, para a maioria do povo, deve ter sido considerado apenas como um bebê. Nasceu a criança lá, né? Mas suas ofertas foram aceitas aos olhos de Deus, porque foram feitas de coração. Eles representam a extensão da salvação, não somente aos judeus, mas também aos gentios, que somos nós. Antes mesmo de Jesus nascer, a estrela foi lá no meio dos gentios e anunciou que Jesus nasceria. Louvado seja Deus por isso, porque nós somos alcançados pela salvação. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por um outro caminho. Veja como esses homens eram atentos à voz de Deus. O anjo revelou para eles: Herodes intenta fazer mal para a criança. O que eles fizeram? Foram por outro caminho. Todos nós conhecemos o restante dessa história. A fuga de Maria e José e Jesus, né? Por orientação do anjo do Senhor, e sua estada lá no Egito até a morte de Herodes, que mandou matar todas as crianças lá em Belém de 2 anos para baixo, né? Não foi 1 milhão de crianças, foram poucas crianças, até porque Belém era uma cidade minúscula e tinha poucas pessoas, né? Mas que fosse 2 crianças já era muito, né? Já seria uma crueldade muito grande com aquelas crianças. Em razão da idade das crianças que Herodes manda matar de 2 anos para baixo, alguns estudiosos colocam a visita dos magos provavelmente uns 2 anos depois do nascimento de Jesus. Jesus já não era um bebezinho deitado na manjedoura. Tanto que o texto fala que eles entraram na casa. Eles não entraram no estábulo, eles entraram na casa, não é? O que nós aprendemos com os magos é que nós devemos ofertar ao Senhor o melhor de nós. A verdadeira adoração inclui a entrega de nós mesmos ao Senhor Jesus. O que Jesus quer é nós mesmos, a nossa vida, a nossa submissão ao seu Senhor. Isso não está apenas relacionado àquilo que nós ofertamos na igreja, nos dízimos e nossas ofertas. É claro que isso é bíblico e devemos fazê-lo, não devemos deixar de fazer. Mas é mais do que isso.
É dedicarmos, é doarmos a nossa vida também em prol daqueles que precisam, do nosso próximo. Nós devemos ofertar aquilo que nós temos e podemos, né, ao nosso próximo, para minorar o sofrimento daqueles que estão à nossa volta. Demonstramos o amor de Deus, o amor a Deus, quando amamos nosso irmão. Aliás, a oferta à igreja sem a correspondente dedicação e amor ao próximo e amor ao Deus, que é consequência, não tem valor nenhum. Jesus nos ensinou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós iniciamos o nosso ano aqui aprendendo a respeito dos magos que foram visitar Jesus. E eu falava na semana passada que a gente deve permitir que Jesus venha morar no nosso coração. Nós devemos, que o nosso coração deve ser a manjedoura para Jesus morar. Mas não é só morar no dia de Natal. Não é só morar nas festas de final de ano. É que Jesus faça morada permanente na nossa vida. Que Ele seja nosso hóspede permanente na vida. E que Ele transforme a nossa vida, a nossa maneira de ser. Então, o que nós aprendemos com os magos que visitaram Jesus é que nós devemos dar ao Senhor o melhor de nós. Nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que nós devemos entender que o único objeto da nossa adoração deve ser o Senhor Jesus e nada mais, e ninguém mais. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus na hora da nossa adoração é idolatria. E a idolatria não pode fazer parte da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que nós tenhamos mesmo um ano novo repleto das bênçãos do Senhor, né? E que Ele possa nos livrar, né, de todo mal, em especial desse mal que tem assolado aí muitas famílias. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um ano que inicia e nós colocamos, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Queremos aprender com os magos a ofertar o melhor de nós para ti. E que esse ofertar de nós seja a nossa própria vida, com submissão à tua palavra, com submissão ao senhorio de Jesus na nossa caminhada. Que o teu Espírito possa nos guiar e nos orientar ao longo de todo esse ano que agora se inicia. E que sejam tempos melhores, com mais alegria, menos tristeza, e que nós possamos estar na tua presença a cada dia, louvando e adorando o seu santo e bendito nome. Seja com cada um de nós. Que tenhamos um domingo abençoado na presença de Deus e que o seu cuidado esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém.